Fala pessoal, eu sou o Felipe da Mindsight, sou o responsável pela área de sucesso do cliente da empresa e nessa sequência de vídeos a gente vai falar sobre recrutamento e seleção de verdade. Então nesse primeiro vídeo, a ideia é falar sobre como é possível fazer processos de recrutamento e seleção que tragam resultados de verdade e como fazer esses processos também orientados à estratégia da empresa. Você sabe o quão importante é o processo de recrutamento e seleção para a sua organização? Qual é o impacto que ele gera? É muito importante a gente falar sobre isso, porque o recrutamento e seleção é a porta de entrada dos talentos da sua empresa. Essencialmente, a gente está falando da atividade que vai ajudar a formar o capital humano da organização. Às vezes, uma empresa costuma pensar em formação de capital humano olhando só para treinamento e desenvolvimento. E não é que isso não ajude, geralmente apoia. Mas se desde o início a gente olha para as pessoas que têm as habilidades certas, os traços de perfil mais adequados a determinado tipo de atividade, a gente já poupa um esforço considerável no treinamento e desenvolvimento e já olha para as pessoas que tendem a performar melhor nas posições que elas vão se encaixar. Que tipo de característica a gente está querendo dizer quando fala sobre essas avaliações que são feitas para recrutamento e seleção? Essencialmente, a gente está falando de habilidade cognitiva, traços de perfil, facilidade de aprender novos conteúdos. Tudo isso é importante para a gente identificar as pessoas certas. E o que acontece se a gente não faz esse tipo de atividade? Pode gerar alguns retornos negativos para a empresa. Então, por exemplo, eu posso ter uma baixa de produtividade no meu corpo de colaboradores porque eu não acertei muito bem o meu processo de recrutamento e seleção. Isso impacta também o turnover, o engajamento e uma série de outros fatores voltados para um bem-estar organizacional. Por isso, a gente precisa pensar na nossa estratégia de recrutamento e seleção com base em dois pilares. O primeiro deles está linkado com as diretrizes estratégicas da organização. Então, o que a gente quer dizer com isso? Eu preciso atrair um público de candidatos que esteja bastante coerente com o lugar onde a minha empresa quer chegar. Isso a gente está pensando, por exemplo, em pessoas que estejam alinhadas à cultura da empresa e que também sejam o nosso público-alvo para quem a gente vai direcionar o nosso employer branding, sempre pensando realmente aonde a empresa quer chegar e qual tipo de colaborador vai apoiar nessa chegada. O segundo pilar que é importante a gente olhar também são as diretrizes voltadas para performance dentro de uma posição. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma análise do job, quais são as habilidades que um profissional deve ter para performar bem dentro de determinada atividade. É nesse sentido que é importante destacar super direitinho o que a empresa procura para acertar no momento da contratação. O mercado geralmente não faz isso, mais ou menos vai atirando para todo lado. A ideia costuma ser pegar aqueles currículos onde tem profissionais mais qualificados e a partir disso ir trazendo para a empresa. Só que isso pode virar um bicho de sete cabeças se a gente não tem uma estratégia por trás. Existe um dilema bastante interessante para a gente ficar de olho, que é uma matriz entre potencial e experiência. Não necessariamente um profissional que tem uma experiência maior é aquela pessoa que vai dar certo na sua empresa ou na posição que você está buscando. É muito importante a gente considerar o potencial dessa pessoa versus o conhecimento necessário que ela precisa para determinados cargos. Se a gente está falando, por exemplo, de posições mais de entrada, geralmente os conhecimentos são menores, e aí vale a pena apostar no potencial. No próximo vídeo dessa sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre potencial e talentos. Qual que é a diferença entre esses dois termos e como que a gente pode fazer para, num processo seletivo, identificar os candidatos com maior potencial. Te espero no próximo vídeo.